Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Inspirar. Eu sou o Marcel, aluno do terceiro ano de Engenharia de Produção, e hoje nós vamos estar entrevistando a nossa última convidada, dessa saga que nós tivemos, entrevistando mulheres empreendedoras aqui da nossa cidade de Paranaguá. Seja muito bem-vinda, Julie. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito inspiradora para várias mulheres que nos assistem. Eu espero que sim, que eu possa contribuir de alguma forma. Com certeza. Com certeza a nossa conversa vai contribuir bastante. Bom, a gente pode começar, pelo início. Gostaria de saber um pouco sobre a sua história, de onde você vem, é daqui de Paranaguá mesmo. Sim, eu sou de Paranaguá, tenho 39 anos, sou casada, tenho 2 filhos e sou formada em letras portuguesas. Que legal. Você viu de alguma forma a sua faculdade, a sua formação te ajudou de alguma forma, a iniciar esse seu projeto, de vendas como empreendedora? Então, eu acredito que, assim, toda faculdade, independente de ser uma área totalmente diferente, sempre ajuda, como um crescimento pessoal mesmo. Mas eu fiz o meu curso visando trabalhar em escola mesmo, fazer um concurso público, essa era a ideia, Mas eu me formei e aí logo fui estagiar, na escola e no finalzinho do ano eu tava grávida e aí eu fui dispensada. E aí foi daí que eu vi precisaria seguir um outro caminho, pelo menos a princípio. Entendo. E como surgiu, essa ideia, que muitas pessoas pensam, fui dispensada, vou procurar outro serviço, outro CLT, outra carteira assinada. Como que foi a sua ideia de, não, vou dispensada, vou começar a empreender? Então, porque como aparentemente estava tudo certo, pra eu ingressar ali na escola e ser registrada e tal, e aí eu fui dispensada pelo fato de não poder assumir turma, eu falei, vai ser difícil, Então eu já imaginei que não iria conseguir, digamos assim. E aí o meu marido falou, por que você não pega alguma coisa para vender joia? Porque bem lá atrás, assim, há uns 2, 3 anos, eu trabalhava numa outra empresa, eu já namorava com ele, eu fui pra Curitiba, vi uma loja lá e achei várias peças, assim, e eu falei assim, se eu comprar, assim, umas 10, 15, você me dá um desconto? E ela falou, não, eu consigo e tal. E aí eu comprei aquelas peças e vendi para as amigas do trabalho, ele levou pro trabalho dele. Só que assim, não era o intuito, continuar com isso. Aí ganhei ali dinheiro e torrei, enfim, Só que teve essa experiência. E daí ele lembrou, por que você não faz isso de novo? Eu falei, nossa, será? Aí relutei um pouco. Mas, não, acho que esse é o caminho. Pelo menos por enquanto, Até a neném nascer e tal. Aí foi assim que foi surgindo. Aí, a princípio, eu não investi. Eu fui para Curitiba, lá tinha algumas empresas que passavam os mostruários, assim, consignados. Então, eu pegava esse mostruário, vendia, pagava só o que eu vendia, só que todo mês eu tinha que estar indo lá, fazer acerto, trocar, essas coisas assim. Que legal, Mas, bom, você citou, pra nós que você começou a empreender estando grávida. Sim. Você viu a sua gravidez mais como uma oportunidade ou como um desafio? Eu confesso que no início, um desafio. Porque eu imaginava que eu iria começar ali, ia ter que ficar um tempo parada, mas depois eu comecei a entender que era sim uma grande oportunidade. Então foi quando eu entendi que, não, acho que isso aqui pode dar certo sim, eu vou me agarrar nisso. É muito importante, E pra esse início, porque você começou, com os kitzinhos, Sim. Fechados e tudo mais. E como isso foi evoluindo, sabe? Então, foi justamente assim, mais no final da minha gravidez, como eu tinha que estar toda semana, todo mês lá, eu comecei já a pensar no futuro, Eu falei, nossa, como é que vai ser, Com o neném pequeno e tal. E aí eu pedi uma ajuda do meu pai, uma ajuda financeira, para que eu pudesse comprar as peças para revender, sem a necessidade de ir todo mês fazer acerto. Como já estava ali há uns 6, 7 meses, eu já sabia mais ou menos do que minhas clientes gostavam. Então, era mais fácil, mais assertivo eu comprar as peças, E aí, eu lembro que eu emprestei, não lembro se foi 1.000 ou 3.000 reais, mais ou menos, para eu poder fazer o primeiro investimento ali. Legal. E você falou, das suas clientes. Como que você começou a ganhar esse público de clientes que
que hoje em dia é gigante, né? Uhum. Então, foi trabalho de formiguinha mesmo. Logo que eu peguei ali o primeiro mostruário, quem eu conhecia eu tava falando, sabe? Tive o modo papagaio, eu tô vendendo semijoia, tô vendendo prata. Então, família, amigos, mãe, fala no teu trabalho e pras amigas, onde você trabalha? Tem mulher lá? Posso levar lá? E assim foi indo. Aí fui conhecendo outras pessoas, as clientes iam indicando amigas também, e assim foi indo. O melhor comércio é o boca a boca, É o boca a boca, com certeza, até hoje. Uma pessoa fala bem do seu produto e Sim. vai falando e você vê, né? Bom, avançando um pouco mais, né? Você começou a pegar, né? Comprar realmente essas joias para revender. Sim. E qual foi o próximo passo? O que aconteceu depois? Então, aí eu fiquei mais 1 ano e pouquinho assim, com a minha mala já, daí já não era uma pasta, já era uma mala de viagem, para poder atender o fluxo de clientes, e fiquei mais um tempo assim, até que eu engravidei de novo. E aí eu falei, nossa, e agora? Um novo desafio, como é que eu vou sair, né? Tipo, até 7, 8 meses eu saí, eu falei, mas e depois? Aí veio o próximo passo, que foi eu pegar revendedoras para me ajudar nesse período ali, que eu ia estar sem poder sair, para que elas pudessem estar fazendo as vendas. Então, da mesma forma que eu fazia com a empresa lá, eu comecei a montar kits para as pessoas. Era um grupo bem seleto, assim, bem pequeno, só bem conhecidos mesmo. Mas foi assim que começou a parte de ter a revenda, no caso, dos piratas. Que legal, né? Você já começou a montar a sua equipezinha, Sim, né? A sua equipe ali, né? Mesmo nesse período e tudo mais. Sim. Bom, eu queria saber, né? Que você tinha citado antes, né? Que já tinha anteriormente pego, né? Comprado algumas peças para revender, né? Mas de onde nasceu esse seu espírito empreendedor, sabe? Eu acho que desde a infância, né? Meu pai tinha uma distribuidora de doces, então desde pequenininha eu tava lá. Então tem várias histórias assim que ele conta. Eu lembro que era épocas assim de Páscoa, que era um movimento maior, e ele falava, vem cá, dá uma ajuda. E eu era pequenininha e tava lá no meio atendendo, então acho que já tava ali em mim. Não via sangue, no futuro, né? mas já tava. Já tava no sangue, né? Já tava meio que predestinado. Verdade. Né? Que legal. E é muito bom saber, né, que você já tinha sido meio que encaminhada pelo seu pai, e quando você decidiu, né, ampliar a sua venda de joias, ele também estava lá para te ajudar. Verdade, com certeza. É muito importante ter esse apoio da família, é muito bom, né, receber esse apoio da família. Com certeza. Avançando um pouco mais, para a abertura do seu primeiro espaço, foi logo uma loja ou você... Então, logo após também, que eu ganhei meu segundo filho, aí como eu tinha várias clientes já, começaram a perguntar, onde é que eu posso ir ver? Minha amiga quer ver também, onde é que a gente pode ver joias? E aí eu tinha uma sala na casa da minha mãe, e foi ali o primeiro espaço. Então a gente montou ali, eu tinha ali a mesinha e minhas pastas, e eu fazia o atendimento ali. Que legal. E ele mesmo já foi fidelizando mais clientes, foi crescendo cada vez mais. E quando você se viu empreendendo na casa da sua mãe, e você parou pra pensar, eu acho que tá na hora de eu pegar um espaço meu, sabe? Abrir um espaço. Foi pela procura mesmo. Então, quando eu ampliei 2 vezes da casa ali da minha mãe para poder abrir mais espaço, e aí mesmo ali, eu já precisava de ajuda. Tinha minha prima, que começou comigo, aí depois tinha uma outra menina que foi para ajudar no atendimento também. E aí, devido à procura, eu falei, não, eu acho que já tá na hora de eu ter um ponto, mas isso levou, assim, em torno de uns 5, 6 anos, mais ou menos, desde que comecei até abrir a loja física, né? Você começou, era mais ou menos que ano? Foi em 2010. Então, a sua empresa atravessou a pandemia, né? Sim, sim. E dentro desse período, como você se via como empreendedora? Tipo, porque a gente sabe, né, que muitas empresas foram fechadas, muitas empresas tiveram grandes desfalques durante a pandemia, justamente porque as pessoas não podiam sair de casa. Sim. Como foi passar por esse período difícil? Então, eu acho que, assim, se não foi o maior, foi um dos maiores desafios, eu acho que eu passei. Porque, assim, quando eu saí da casa da minha mãe, a gente foi pro Open Shopping, né? Então, lá eu peguei 2 salas.
Uma era a sala da loja e a outra era o escritório, onde a gente é revendedora. E a gente, desde o começo, tinha um atendimento online. Então, todas as peças que chegavam, eu tirava foto, postava no Facebook na época. Então, a gente tinha essas 2 salas. E logo, um pouco antes da pandemia, a gente ampliou. Eu peguei mais salas ali. A gente estava com 5 salas no Open e 2 eram a loja física. E aí, a gente reinaugurou a loja e aí deu uma semana, fechou tudo. Então, foi um desafio. Eu falei, gente, e agora? Porque, tipo assim, era tudo, né, muito novo, assim. Então, no começo, me deu uma travada, sabe? Até pra vender. Porque, tipo assim, acho que foi assustador pra todo mundo, né? Eu falei, meu Deus, né? E agora? Mas, aí depois foi retomando. E eu acredito que o online, nesse período, me ajudou bastante. Por a gente já fazer vendas online, vendas pelo WhatsApp, ter o site ali, nos ajudou também nesse período. É muito importante, né, as empresas conseguirem se adaptar a diferentes tipos de período, né? E a gente viu, né, que empresas que atravessaram a pandemia provavelmente durarão aí muitos anos, né? E a gente espera também. Sim, amém. Com certeza, né? Sim. Com a fama que a Julie Pratas tem, vai durar aí pra sempre. Ai, amém. Bom, falando um pouco, né, sobre a Julie, então, empreendedora, mas também como mulher, como, né, como Julie pessoal. Você sente essa dificuldade de separar a empreendedora, a empresária, Julie, com a Julie mãe, esposa, filha? Então, confesso, assim, que durante um bom tempo foi um desafio, sim. Porque, assim, logo no começo, o nosso trabalho é muito maior, eu digo, sabe? Então, às vezes, a gente tem aquela ilusão de que empreender vai nos dar mais tempo. Mas não. Então, tipo assim, porque a gente fala assim, eu vou trabalhar 8 horas. Não, empreendendo eu faço o meu horário. Sim, a gente faz, mas às vezes a gente trabalha 10, 12, bem mais, né? E assim, eu trabalho com meu marido também lá. Então, depois que foi dando certo, né? Ele veio para trabalhar, para agregar, e foram das coisas começaram, a gente conseguiu ir pra loja e tal, enfim. Então, é importante essa divisão. De saber separar, né? Como a gente trabalha junto o dia inteiro, né? O tempo de estar em casa, família, filhos. Não vejo hoje, assim, como um desafio. Eu consigo separar bem. Obviamente que tem momentos que às vezes eu tô em casa e tô trabalhando ali, mas... Dá aquela vontade de pegar no celular pra responder. Então, já fui muito assim, já. Mas eu consegui separar. Isso daí eu já deixo o celular lá na loja e tenho o meu. Porque senão a gente responde mesmo, sabe? Tipo, eu particularmente, né, não consigo ver ali um cliente mandando uma mensagem e falar assim, depois eu respondo. Não, eu quero responder logo. Então é melhor nem estar na minha vista, sabe? Já dá aquela vontade de responder. Sim, quero responder logo ali, né? Mas eu consigo separar bem. Acho que, inclusive, é muito importante isso, né? Sim, né? É muito importante porque você traz também, depois de um dia inteiro de trabalho, você tem o seu tempo de descanso para voltar ainda melhor no seu tempo de trabalho no dia seguinte. Sim, isso é extremamente importante, né? Sim. E, bom, quando foi que a Julie se viu como a Julie Pratas, sabe? Foi na abertura da loja? Foi quando já tinha mais funcionárias? Quando você pensou, eu sou uma empresária e meu empreendimento tá dando certo? Eu acredito que foi na abertura da loja, porque aí a gente precisou de mais pessoas, aí já era uma equipe, então eu já tinha que... O meu foco principal já não era mais eu estar vendendo, eu tinha que cuidar da equipe, de processos da loja e de compras, e então eu acho que aí eu falei, nossa, acho que tá... Já não é mais aquela menina da pasta. Já tenho muito mais responsabilidade, muito mais coisa. A menina da pasta. Sim. Falando um pouco, então, sobre a sua equipe. A gente sabe, né, que dentro da Julie Pratas, né, sempre pesam muito pelo atendimento ao cliente e tudo mais. Mas como você construiu essa cultura dentro da sua loja? Então, como eu não tenho nenhuma formação de administração, né? Foram acontecendo coisas, então eu fui buscar conhecimento em tudo. Então, a questão de equipe também. Então, eu fiz bastante cursos, mentorias, para conseguir trazer melhores processos dentro da loja, conseguir passar também a cultura para a equipe, o que é muito importante, né? Sim,
Porque, particularmente falando, quando você entra dentro de uma loja e você sente que o ambiente de trabalho é leve, sabe? Aquilo transparece também pro cliente, Sim. sabe? O funcionário acaba transparecendo aquilo pro cliente e o cliente acaba querendo voltar, tipo, nem só pela qualidade dos produtos, mas também pela qualidade do atendimento, pela qualidade dos funcionários, por ter sido bem atendido, pelas suas dúvidas terem sido sanadas pelos Sim. funcionários. Eu acho que isso é realmente uma coisa muito importante dentro do comércio. Ah, não, com certeza. Até porque, infelizmente, a gente vê muitos comentários negativos sobre atendimento. Então, é algo, assim, que a gente frisa muito. Para mim, é muito importante, né? Então, independente, assim, às vezes a gente tem final de ano que a gente sabe, tá todo mundo, às vezes, mais cansado. É normal. Mas, assim, a gente sempre tem uma conversa, assim, com a equipe para buscar sempre o melhor atendimento. Ter aquela visão de como a gente gosta de ser atendido, sabe? Então, acho que, assim, o ponto principal da nossa cultura é isso. É atender bem nosso cliente. Sim. E agora falando sobre alguns desafios. Qual você sente que foi o seu maior desafio que te fez pensar? Ou se teve, né? Porque tiveram mulheres que não tiveram e também tá tudo bem, né? Um desafio que te fez pensar, eu acho que empreender não é pra mim. Teve? Olha, na verdade, não. Assim, eu posso ser sincera que eu já me vi muitas vezes cansada, sabe? Mas, assim, de chegar e falar assim, não, eu acho que não vai dar certo, nunca tive. Porque a partir do momento que eu vi que as coisas foram acontecendo, eu acho que, antes de mais nada, eu acreditei que era possível, sabe? Então, eu acho que esse é o primordial. Assim, a gente vai cansar, a gente vai ter momentos que a gente fala assim, meu Deus, tô esgotada. Mas, particularmente, assim, eu nunca cheguei a pensar assim, nossa, eu vou desistir. Tive medo. Na pandemia, eu tive muito medo mesmo. Falei, meu, e agora, né? Mas desistir, assim, não. Eu sempre acreditei muito, assim. Que bom, que bom. Ter fé é um grande ideal que o empresário precisa ter, né? Sim. Tem que ter fé que aquilo vai dar certo. Com certeza, eu acho que é o primeiro passo, assim, de tudo. E, assim, uma das coisas que eu vi por aí, assim, eu acredito muito, é que, assim, a gente vai estar cansado, mas, assim, descansa, não desiste, sabe? Tipo assim, se você acredita, se você fez, assim, tudo que você acredita pra dar certo, segue em frente que vai dar certo. É o famoso dorme que passa. Isso, exatamente. Dá uma descansada ali, no outro dia vai ser um dia melhor. Que legal. E deixando de lado um pouquinho, né? Essa questão de desafios e etc. E falando um pouco mais sobre a parte boa de ser um empresário. Qual, pra você, é a parte mais reconfortante de ser empresário? Então, eu acredito que é o fato, assim, eu me orgulho muito da minha trajetória, assim, sabe? De olhar lá atrás, assim, e ver como tudo começou, sabe? Aquela pasta, aquele medo que eu tava, meu Deus, e agora, né? E as coisas estarem como estão hoje, assim, eu tenho a consciência do quão trabalhoso foi, do quanto já trabalhei e trabalho bastante pra isso, sabe? Mas eu acho que isso é a melhor parte pra mim, assim, olhar pra trás e ver todo o caminho que a gente percorreu, assim, sabe? E tudo que construiu. Sim, exato. Deve ser realmente muito mágico, ver. Sim, com certeza. Porque... Satisfatório demais, assim. Incrível. Bom, eu gostaria de fazer um pedido pra você agora. Para você deixar uma dica para as meninas que querem começar a empreender, mas ainda tem medo de começar, sabe? De dar o primeiro passo. Eu acho, assim, que a gente nunca nasce pronto pra nada, né? Então, se a gente for ficar com medo, a gente acaba não fazendo nada. Então, dá o primeiro passo, vai atrás, persiste, que vai dar certo. Basta a gente querer e acreditar que é possível dar certo. É um conselho realmente muito inspirador, né? Que eu tenho certeza que vai chegar em boa hora para esses coraçõezinhos que nos assistem. Sim. Né? E que realmente vai ser de muito bom proveito. É porque o empreendedorismo tem isso, né? Muitas vezes a gente se sente meio solitários com algumas situações, assim, com quem a gente vai dividir ali, porque tem muitos desafios, né? Mas é importante a gente ter a cabeça no lugar ali. Sim, né? O empreendedor, diferente do CLT, ele não tem aquela estabilidade tão grande, né? Não tem aqueles... tem muito essa variância do mercado. Sim. Num mês você pode vender muito, no outro mês, e isso varia conforme
conforme a sua gestão, conforme o público e tudo mais. Isso deve ser realmente bem... Deve ser uma das partes mais difíceis de ser um empreendedor. Também. Tanto que foi uma das coisas que eu busquei estudar bastante também, essa parte de gestão, né? Eu acho que no começo, tanto que o crescimento da pastinha para a mala ali grande foi mais de 1 ano ali que eu trabalhei bastante, mas eu não tirava um centavo dali, era só reinvestir. Então, ter essa consciência que no primeiro momento você precisa investir ali para dar certo é importante, porque às vezes a gente começa algo achando assim, não, vou vender e aqui vai ter meu salário, e nem sempre é assim. Então, tudo leva um tempo, né? Nada às vezes é tão fácil. Então, é importante ter essa consciência também e fazer uma boa gestão, porque realmente o comércio oscila muito. E o empreender é isso. Geralmente, né, a nossa preocupação sempre é primeiro pagar as contas, depois é o salário do empreendedor, né? Porque é importante também ter essa visão de que precisa ter um salário, né? Não é tipo assim, eu vendi, isso é meu. Não é assim. O lucro total não é meu. Não. É da Julie Sim. Pratas, né? Então, é algo que tem que ter em mente. Então, tem que ter um salário ali, né? Isso é muito legal. E como você vê, porque tem muitas empreendedoras que veem seus empreendimentos como filhos realmente, que eles estão alimentando e vendo crescer e tudo mais. Como você vê o seu empreendimento? Eu vejo assim também. Apesar de sentir muito orgulho de toda a minha caminhada, eu ainda quero crescer. Eu acho que, assim, a gente, não sei, pelo menos comigo, assim, não me vejo parando. A gente sempre tá buscando inovação, fazer algo novo, trazer algo novo. Era a loja, daqui a pouco é online, é o site. E eu acho que esse é o caminho, assim. A gente tá sempre em movimento, na verdade. Sempre se reinventando, Sim. sempre inovando. Eu acho que é muito importante também para empresário ter essa visão, né? De ir acompanhando as mudanças. Sim, e se adaptando e buscando inovação, né? Sim, muito importante. Bom, a gente vai para nossa última pergunta agora. Ela não está no roteiro. Ai, meu Deus. Tá liberado de chorar. Ah, meu Deus. Mas é a pergunta que leva, né, o nome do nosso podcast. Juliane, quem na vida te inspira? A minha maior inspiração como empreendedora é o meu pai. Porque toda a parte, assim, que é o que eu digo, assim, que eu mais prezo, né? Que é a parte de atendimento, que é cliente. Eu me espelho muito nele, de ver como ele atendia. E hoje ele atende, ele também tem comércio, né? Então, assim, de inspiração pessoal é ele. É aquele, sim, que quando eu chego da loja, todo dia saindo da loja, eu passo nos meus pais para tomar um café e a gente troca, sabe? Ideias e o que aconteceu na loja e tal. Então, é minha maior inspiração. A vida dele é a sua maior inspiração? Sim, assim. E é muito importante a gente ter esse apoio, né? Dentro de casa. Sim. Né? Das pessoas que, às vezes mesmo sem saber, nos inspiram a continuar, a prosseguir e a progredir. Sim, com certeza, com certeza. Bom, infelizmente o nosso podcast vai ficando por aqui. Eu amei participar. Eu amei a nossa conversa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Volte mais vezes, a gente vai convidar mais vezes. Pode convidar, parte 2. Se quiser deixar as redes sociais da sua loja, para o pessoal seguir. Então, é @juliepratas e acessórios. Instagram, TikTok, YouTube, estamos em todas as redes. Nossa loja fica na Faria Sobrinho, quase ali ao lado do estacionamento da Pernambucanas. E também tem o nosso site, onde você encontra todos os nossos produtos disponíveis lá também. Bom, todas as redes sociais, o link do site e também a localização da loja vão estar na descrição para vocês acharem melhor, né? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário com o que você achou do nosso episódio. Também nos ouve no Spotify, né? Coloca a gente para ouvir enquanto estiver no carro, enquanto estiver fazendo alguma tarefa, trabalhando, se tiver um tempinho, né? Bom, infelizmente esse é o nosso último episódio com Mulheres Empreendedoras, fechado com chave de ouro pela nossa querida Julie Pratas. Obrigada. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo e tchau!